Bem-vindos ao Caesarpedia, eu sou o César e hoje é o nosso terceiro encontro sobre animismo sofiânico e nós vamos falar do episódio 2 da história da deusa caída, o mito de Sofaia, o fundamento do movimento do animismo sofiânico. Tudo que se pensa no âmbito do animismo sofiânico tem como base primordial a narrativa da deusa, o mito de Sofaia, a deusa caída. Então, relembrando o episódio 1, o originator, fonte de tudo que existe, esse Deus inefável, cuja rasgação de seda não acaba mais, ele tem uma vontade, pronoia, ele emite uma singularidade. Essa singularidade ela é captada pelos Aeons, que habitam os centros dos pleromas, e os Aeons fazem com que essa singularidade se manifeste nos braços da galáxia, fora do pleroma, no campo da matéria. Basicamente, esse é o episódio 1. Então, episódio 2, o encanto dos Aeons. No centro da Via Láctea, dois Aeons captam a singularidade que chega, como nós captamos a vibração de uma nota musical. A pulsação imediatamente os incita à ação. Ao contrário do originator, que é neutro, nem masculino nem feminino, os Aeons são diferenciados por gênero. O macho é Thelete e a fêmea é Sofaia. Os Aeons são torrentes vivas em formas de serpentes, pura força divina, capazes de gerar mundos de todo tipo. Os Aeons se deleitam em capturar as singularidades emanadas pelo originator. O deleite está no ato de dar-lhes expressão. Essa atividade é um ritual de dança, uma demonstração do jogo divino, a lila dos hindus. Além de produzir mundos materiais como estrelas e planetas, os Aeons destacam-se na concepção de modelos de vida animada, genomas. Sofaia e Thelete recebem a singularidade e a transformam no design de uma espécie, o Anthropos. E eles instilam atributos e propriedades no projeto do Anthropos, que é uma pulsação aberta e indefinida. Para isso, eles calibram um genoma básico que virá a emergir como a semente da espécie humana. Lindo, né? Então, episódio 1. O originator emite uma singularidade. Episódio 2. Essa singularidade é captada e é manifestada com a pura liberdade oferecida pelo originator aos Aeons Generators. O Tratado Tripartite, no capítulo O Tudo Antes de Ser Criado, fala o seguinte: os Aeons existiam eternamente no pensamento do Pai, e ele, o Pai, era como um pensamento e um lugar para eles. Uma vez que foi decidido que eles, os Aeons, deveriam nascer, aquele que possui todo o poder desejou trazer o que estava incompleto para fora. Mas ele é como ele é, pois ele é uma fonte que não diminui com o fluir da água. O tema da fonte ele surge aqui no Tratado Tripartite. Sobre a criação dos Aeons, o texto ainda diz que enquanto os Aeons estavam no pensamento do Pai, que o escriba descrevia como a profundidade oculta, enquanto os Aeons estavam no pensamento do Pai, o Pai os conhecia, mas eles eram incapazes de conhecer a profundidade em que se encontravam. Esse tipo de existência pode ser comparado à existência de uma semente ou de um embrião. Então, o texto gnóstico faz essa analogia, isso é uma analogia. O originator fez os Aeons, presta atenção, à maneira da palavra que existe num estado seminal antes que as coisas que ela vai gerar tenham surgido. Isso é pronoia, isso é o pensamento antecipado, é o pensamento prévio. Ele vê a coisa e ele cria. O escriba do Tratado Tripartite fala o seguinte no capítulo O Plano do Pai. O Pai semeou um pensamento como uma semente para que eles pudessem entender que tipo de pai eles têm.
Ele mostrou graça e forneceu a primeira forma para que eles pudessem perceber quem eles têm por Pai. Ele concedeu aos Aeons o nome do Pai, através de uma voz que lhes disse: aquele que é por esse nome. Os Aeons não entenderam o tamanho do nome, pois enquanto a criança está no estado de embrião, ela tem o que precisa sem nunca ter visto aquele que a semeou. Por isso tinham-no apenas como um objeto a procurar. Segundo o tratado, os Aeons, quando foram criados, não sabiam que tinham sido criados, eles não conheciam o Pai, mas eles tinham uma intuição e era uma coisa que eles buscavam. Eles buscavam sempre o Pai. O Pai, que é bom e perfeito, não se fechou a eles, mas deu-lhes existência própria e permitiu-lhes que entendessem quem é aquele que é, isto é, aquele que se conhece eternamente. Legal, né? É uma visão cosmológica avançadíssima, é uma forma de expressar um pensamento extremamente elaborado. Esses caras não são idiotas. Eles podiam estar errados em alguns pontos, mas eles eram qualquer coisa menos idiotas. Interessantíssimo isso. Tem outro capítulo aqui, o Filho com o nome e os nomes do Pai. Diz o seguinte: assim os seus poderes e qualidades são inumeráveis e inaudíveis devido à forma em que ele os gera. O nascimento das suas palavras, ou logos, das suas ordens e dos membros do todo é inumerável e indivisível. Não são 12 Aeons, ou 13, ou 30 Aeons, como varia, né, de seita agnóstica, né, uma para outra varia o número dos Aeons. Nesse texto, os Aeons são infinitos. Ele os conhece, o Pai. O Originator os conhece, pois eles são ele próprio. Quando eles falam, estão todos num único nome. E se ele os traz à tona, é para que eles possam ser encontrados como qualidades individuais, formando uma unidade. O pleroma é uma unidade, é uma irmandade de Aeons, vamos dizer assim. Cada Aeon é um atributo do Originator. São infinitos atributos, são infinitos Aeons. O capítulo do Tratado Tripartite, chamado O Espírito, fala o seguinte: ele manifestou-se, embora dele não se possa falar. Ele os tem escondido em seus pensamentos. Por essa razão, os Aeons guardam silêncio sobre o modo como o Pai existe em sua forma, sua natureza e sua grandeza. Mas eles se tornaram dignos de saber disso através do seu Espírito, pois ele, Originator, é inominável e inacessível, mas através do seu Espírito, que é o traço pelo qual ele pode ser procurado, ele se apresenta a eles para ser pensado e falado. Olha que interessante, pois cada um dos Aeons é um nome que corresponde a cada uma das qualidades dos poderes do Pai. É textual quando se fala que os Aeons são atributos do Deus. Está escrito aqui. Como ele existe em muitos nomes, é pela mescla e pela harmonia mútua pela qual eles podem falar dele, por meio de uma riqueza de discurso. Assim, o Pai é o único nome, porque ele é um, mas ainda assim inumerável em suas qualidades e nomes. São infinitos atributos aqueles do Originator. Então, o episódio 1 e 2 do Mito de Sofia é textual. Não é uma coisa que é uma viagem da cabeça das pessoas de hoje. Não, os caras deixaram isso escrito, tá aí. Os Aeons são infinitos atributos de Deus. E são eles que fazem as coisas acontecer. Tem mais. Duas divindades, então, do pleroma detectam essa singularidade e focam toda a sua atenção nela. Esses Aeons são Thelety e Sophia. Thelety é intenção, Sophia é sabedoria. E os Aeons são potências vivas, inteligentes, autoconscientes, criadoras cósmicas, né? Generators. Eles se deleitam em dar expressão à singularidade emanada pelo Originator, enquanto este Originator permanece inerte, em pura contemplação, inativo, quietinho, apenas observando o que a vontade dele se manifesta no plano da matéria. Legal.
Os Aeons, como geradores, eles geram através de uma dança ritual e estática. O Tratado Tripartite fala desse negócio no capítulo Os Aeons Procriam. Presta atenção. Agora, todos aqueles que saíram dele, ou seja, os Aeons, sendo emissões nascidas de uma natureza procriadora, também procriam através de sua própria natureza procriadora, para a glória do Pai, assim como ele, o originator, foi causa da existência deles. Por esse trecho eu entendo o seguinte: os Aeons criam assim como foram criados, ou seja, eles têm o poder da pronoia, do pensamento prévio. Eles conseguem sonhar aquilo que vão criar. Na sequência desse capítulo, os Aeons procriam, ele fala o seguinte: é o que dissemos antes. Ele transforma os Aeons em raízes, em fontes, em progenitores, em generators. Porque aquilo que eles glorificavam, eles geravam. Pensou, acontece. Pensou, acontece. É assim que funciona com os Aeons. Porque eles possuem conhecimento e sabedoria e compreenderam que saíram do conhecimento e da compreensão do todo. Aqui está escrito literalmente que os Aeons entenderam de onde é que eles vieram. Interessante, e guardem esse assunto, porque isso, quando vamos falar dos Archons, vamos ver a diferença brutal aí. Os Aeons sabem de onde eles emergem, portanto, eles conhecem seus poderes, eles têm pronoia e eles geram assim como o Pai os criou. Um atributo criativo aí, que é dado pelo Pai. Os Aeons, então, pareiam, essas correntes elétricas pareiam e elas começam a dançar. Nos textos gnósticos, o nome é syzygy, né? É quando eles fazem as coisas juntos. E eles dançam e eles geram campos de correntes, um redemoinho de substância viva luminosa do pleroma, porque o pleroma é substância viva luminosa, é plasma. E essa substância é chamada de akasha. Plasma, para os hindus, é akasha. Essa dança ritual e estática gera inúmeras permutações como se fosse manteiga líquida. Até que essas eternas permutações chegam a um padrão de beleza e elegância que lhes agrada. Então aí vem o êxtase dos deuses. Esse ato, então, de syzygy é um ato parecido com o ato sexual humano. À medida que o prazer aumenta, eles vão coadunando uma quantidade brutal de energia e eles vão formando uma coisa material que se parece com o coral marinho, mas suave e poroso. Então esse material suave e poroso é o genoma humano. O quê? Genoma humano? Você tá louco? É óbvio que os gnósticos não falavam em genoma humano. Quando você lê nos textos de Nag Hammadi, é um trabalho árduo, mas você encontra aqui descrições de como eles criaram os homens. Mas é tudo metáfora para coisas que eles não sabiam, eles não tinham a sintaxe. Nós sabemos como funciona o DNA. Então, nós adaptamos essa narrativa para o que a gente conhece hoje. Como é que você cria um animal vivo? Você tem que criar um genoma. Foi isso que Sophia e Thelete criaram, dançando em êxtase no pleroma. E aí vem a parte mais legal. E nesse momento do mito de Sophia surge o ato de panspermia. Panspermia, galera. Presta atenção. No capítulo A Harmonia dos Aeons, do Tratado Tripartite, ele fala o seguinte: porque todos os que glorificam o Pai têm a sua descendência eterna. Eles dão à luz por meio de ajuda mútua. Suas emissões são ilimitadas e imensuráveis. De novo, literalmente, os Aeons criam em par, e aqui eles trabalham por meio de ajuda mútua. As suas emissões são infinitas. Você emite de um lugar para outro, você manda algo de algum lugar para outro lugar. Então, Sophia e Thelete criam o genoma humano, eles se juntam com o resto da Irmandade dos Aeons, que é uma unidade, e emitem esse DNA humano para os braços galácticos, para que caiam em algum habitat, emerjam, prosperem e sigam sua programação. Está escrito literalmente aqui. Os mitos antigos da China, por exemplo, fala dos dragões no céu. A narrativa dos hindus fala
desses poderes sobrenaturais como Najas, né? A serpente divina. E a descrição dos Aeons que a gente imagina na cabeça, ela é parecida com essas imagens primordiais, porque a gente está tentando descrever o que eles realmente são, torrentes plasmáticas em eterna dança e repouso dentro do pleroma. O plasma é um estado atenuado da matéria que pode ser comparado a vapor eletrificado. É um negócio daquelas bolas, né? Você vê aquele... Não é bem aquilo, a coisa é brutal, porque nós estamos falando em escala cósmica. O pleroma é zilhões de vezes maior do que todo o nosso sistema solar. Então, é importante aqui ter um espaço, né, de proporção para entender o que nós estamos falando, qual o tamanho dessa força que nós estamos falando. Os íons são torrentes incompreensivelmente maciças de plasma. Hoje nós sabemos que o meio básico de energia que permeia o cosmos é o plasma. E o plasma, para os hindus, se chama Akasha. A aurora boreal é um exemplo, né, de correntes ondulantes de radiação plasmática. É uma coisa linda. O pleroma, ou o núcleo galáctico, é um vórtice de corrente de plasma, Akasha, predominantemente brancas, mas flutuando com tonalidades coloridas que correspondem aos estados de emoção ou de excitação dos íons geradores. O mais próximo que a gente consegue imaginar da tonalidade do pleroma é o marshmallow, é a manteiga derretida, e tudo isso numa onda de abalone, aquela madrepérola das conchas. Então é aquilo leitoso, marshmallow poroso, aquilo é o pleroma. Essa é mais ou menos a constituição do pleroma que a gente consegue imaginar. Os íons não trabalham sozinhos, isso é importante notar, ele não é lone wolf. Tudo que é feito no pleroma é feito em par por causa das qualidades de eletricidade. Aqui não é gênero, não tem nada a ver com homem ou mulher. Vocês entenderam isso já. É polaridade elétrica. Então, pareia duas polaridades com capacidades criadoras inteligentes, conscientes, sencientes, cosmic level, e eles se juntam porque é binário, é fêmea e macho. Nós vamos colocar assim porque a imagem antropomórfica é de fêmea e macho. As fêmeas são devs e os machos são os zuras, os termos hindus para isso aí. Então, os íons são poderes cósmicos criativos, plenamente vivos, capazes de intenção, sentimento e percepção, e capazes de comunicar uns com os outros através de sinais sonoros e luminosos. A função dessas energias binárias são de núcleo e revestimento. Os zuras fornecem as correntes do motor, a coisa que gira, e as devs fornecem as correntes de revestimento que o rodeiam. É como você rodeia um óvulo no seu útero, minha senhora. Então, quando os íons não estão em repouso, eles dançam e se retorcem como serpentes em acasalamento, no ato de manifestar singularidades. Então, o genoma humano aí é criado pelo par, em Syzygy, Sophia e Thelete dançam, criam, o suor dos deuses se espalha, aquilo tem uma forma de coral poroso e suave. Então, em conjunto, todos os íons performam a emissão dessa criação para os braços galácticos. Emissão. Emitir é mandar de um lugar para o outro. É panspermia. O substrato do DNA é ácido nucleico. E esse ácido ele existe no espaço em abundância também. Nós vamos fazer um resuminho aqui, hold on. O episódio 2 descreve em detalhe como a dança criativa dos íons, os devs e os zuras, desenha o modelo de uma espécie vivente. Toda a comunidade dos íons no pleroma testemunha esse evento, embora apenas 2 íons os realize. Tudo no cosmos é material, substancial. O núcleo galáctico é um vórtice de plasma constituído por substância luminosa com a consistência de pérola líquida, manteiga derretida. É profundamente radiante, mas macio, com a textura de marshmallow. Basicamente branco, mas assume tonalidades sutis, dependendo da excitação emocional dos íons. O vórtice de plasma, o pleroma, literalmente ruboriza com as emoções dos deuses e deusas em ação. No nosso mundo natural, a concha abalone, madrepérola, exibe uma coloração e um brilho sutil que se assemelha muito à coloração do pleroma.
A descrição dos eventos no núcleo galáctico extraída dos escritos gnósticos prova que esses antigos videntes tinham a capacidade de perceber no nível macroscópico. Nas escolas de yoga da Índia Védica, tais poderes ocultos são chamados de siddhis, literalmente realizações, em inglês attainments. Um exemplo de que os siddhis são reais está no livro A Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, no capítulo 14. E lá ele descreve a sua realização, o seu attainment de uma consciência cósmica feliz, o samadhi, estendendo-se até a visão direta das galáxias em espiral. A iluminação cósmica de Yogananda pertence a uma categoria dos estados místicos frequentemente definidos como autorrealização, consciência de Deus, unidade cósmica e etc, e etc. No entanto, a caracterização de tais estados de consciência paranormal geralmente exclui essas capacidades visionárias em escala cósmica. Pelo contrário, enfatiza união com Deus, ou unidade e self, de forma totalmente abstrata, sugerindo que é uma condição desencarnada, fora do corpo, imaterial e sem conteúdo. O estudo atento da antiga tradição e do yoga védico mostra, contudo, que o samadhi tem duas formas: com conteúdo e sem conteúdo. O samadhi com conteúdo envolve um espectro completo de experiências visionárias que podem envolver todos os sentidos naturais, a audição, o tato, o olfato, até o paladar, bem como a visão. A gnosis é uma técnica semelhante ao yoga para a experiência direta de todo o cosmos através das faculdades naturais. Aqueles que deixaram os escritos gnósticos sobre a atividade dos éons no pleroma testemunharam essa atividade em estados alterados de consciência. Por exemplo, em algumas passagens do Nag Hammadi, eles vão dizer que o pleroma tem uma fragrância, tem um cheirinho. E olha que interessante. Em dezembro de 2015, astrofísicos anunciaram a improvável descoberta pelo radiotelescópio Irã. Sagitário B2, a nuvem de gás no coração da Via Láctea, está saturada com a mesma substância química que confere à fruta, vinho e flores o seu aroma distinto. Eles concluíram que o núcleo galáctico cheira a rum, porque é feito de etanol misturado com outros ácidos. Os Magi, ou Magians, fundadores das escolas dos mistérios, eram visionários no mesmo nível dos mestres védicos, mas eles tinham mais em comum com os xamãs nativos das várias culturas dos povos arianos. O verdadeiro xamã pode usar os sentidos normais, os nossos 5 sentidos, para acessar o sobrenatural. Enfim, a investigação revolucionária dos proponentes da cosmologia do Electric Universe, Plasma Cosmology, tem um canal no YouTube que chama Thunderbolts Project, deem uma olhada lá. Esse pessoal fornece provas sólidas da atividade das correntes de Birkeland em todo o universo. Constituídas por plasma, essas correntes exibem uma estrutura diádica de cilindros fluidos com uma corrente de núcleo e um invólucro que rodam um contra os outros. Esta é exatamente a ação da polaridade iônica de Deves e Zuras, como Sophia e Thelety. A cosmologia do Electric Universe apresenta um impressionante complemento à cosmologia gnóstica, embora esses cientistas ainda não tenham chegado a ponto de admitir que o plasma pode ser vivo, senciente, intencional, emotivamente ativo e inteligente de forma semelhante aos animais na Terra, mas numa escala absurdamente maior. A descrição das atividades plerômicas no episódio 2 e em outras partes da história da deusa caída é o resultado de capacidades místicas genuínas. A prova de que os poderes visionários não são fantasia está na descrição do que os gnósticos antigos viram e sentiram, e que eles deixaram para o mundo. O animismo sofiânico é uma ciência noética, mas também uma prática xamânica, e o resultado da exploração mística da natureza e do cosmos em geral dependem da execução dessa prática de forma correta. Galera, é isso. O episódio 2, então, os Aeons recebem a singularidade, fazem um projeto que é o modelo do Anthropos. Isso está escrito literalmente no Tratado Tripartite e em outros textos do Nag Hammadi.
Nós usamos só um desses textos. Está cheio de referências lá. Então, espero vocês para o episódio 3, que vai ser mais louco do que os 2 anteriores. Um grande abraço, vejo vocês lá.